Olá pessoal, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de História e hoje vamos falar de um tema muito importante que é o tema da Revolução Russa, tá? E aí para a gente entender legal a questão da Revolução, eu vou começar ali falando desse contexto pré-revolução, né, a Rússia pré-revolucionária, até o advento propriamente dito da Revolução e as consequências da Revolução na Rússia. É importante a gente perceber que no final do século XIX, o Império Russo, né, ele era o maior país do mundo, com cerca de 22 milhões, né, de quilômetros quadrados, e abrigava ali uma população de cerca, na época, de 160 milhões de habitantes. População essa que era composta, né, de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. Tá? Então, a Rússia, né, o regime ao qual se estabelecia na Rússia, era uma monarquia absolutista, tá? E todo o poder ele se concentrava nas mãos do czar, né? O czar era o imperador, tá? Não era o nome, era o título, tá? E era ele que nomeava e que demitia ministros, enfim, conforme a sua vontade, tá? Censurava jornais, revistas, enfim, ele decidia tudo em nome da nação, tá? E aí de 1613 a 1917 o Império Russo ele foi governado pela dinastia Romanov, né? E bom, nessa parte final aí, nos últimos anos, né, o czar foi o czar Nicolau II, foi o que acabou, foi ele do contexto da Revolução Russa ali. Então, a Rússia era um país, de certa maneira, era um país grande, mas era um país pobre, onde 80% da sua população era camponesa, era explorada, né, pelos grandes proprietários de terra, né, da Rússia, muitos ligados à família do próprio czar, né, aquela nobreza, tá, que concentrava grandes porções de terra. Você tem também um alto índice de analfabetismo, né, na Rússia. Era quase que a Rússia vivia quase que um modelo de semi-servidão. Então, era um país que, em pleno século XIX, vivia numa grande miséria. Mas, nessa segunda metade do século XIX ali, há alguns investimentos, né, na Rússia. A Rússia começa a ter um processo de modernização e industrialização. Não são em todas as cidades, né, não são em todas as regiões. Basicamente, a gente pode destacar aí 3 regiões que recebem empreendimentos europeus, né, basicamente são capitais estrangeiros, né, alemães, franceses e belgas, né, e aí cidades como Moscou, São Petersburgo, Kiev, enfim, são cidades que acabam tendo um nível de industrialização muito grande, e isso faz com que boa parte, né, dos habitantes que eram explorados do campo comecem a migrar para as cidades. Então, de 1863 a 1914, a população urbana, né, da Rússia, ela mais que triplicou, né, passando ali de 6 milhões, tá, para mais de 18 milhões. E aí esses trabalhadores, obviamente, estavam em busca de emprego, né, nessas indústrias nascentes. Só que nessas indústrias, né, nas fábricas, no entanto, os salários, né, eram muito baixos, né, o risco de acidente era alto, jornadas de trabalho que passavam de 14 horas, enfim, era uma população extremamente oprimida, tanto os camponeses quanto os operários. E aí é nesse contexto também de século XIX que você, em meio a essas lutas operárias, né, por melhores condições, que 2 pensadores alemães vão se destacar, tá? Karl Marx e Friedrich Engels, né? Eles criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico, tá? E as principais ideias dessa doutrina, elas estão contidas em 2 obras importantes que a gente pode destacar, que é o Capital e o Manifesto Comunista. Então, a doutrina marxista, ela propõe a transformação da sociedade visando ali a repartição de riqueza e uma maior igualdade social. E esses ideais, de certa forma, né, eles acabam contribuindo para se espalhar por várias regiões, né, da Europa. E como a Rússia, né, é importante destacar, vivia esse ambiente de revolta, né, e de pobreza, as obras, né, o Capital e o Manifesto Comunista, né, eles acabaram, de certa forma, sendo traduzidas, né,
para o russo, e ali começaram a entrar no país. E aí os intelectuais russos começaram a organizar, né, vários grupos políticos ali, de tendência socialista, tá? É quando em 1898 acaba sendo criado ali, né, um partido importante, né, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Esse partido, logicamente, ele foi duramente perseguido, sendo logo desmantelado pelo czar, pela polícia do czar, que prendeu vários de seus membros, né? Porém, esses líderes intelectuais, né, na Rússia, eles tiveram que sair do país, mas fora do país, né, eles, de certa forma, eles voltaram a se organizar, e aí são nomes importantes como Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, e Lev Bronstein, também mais conhecido como Trotsky. Tá? Só que dentro desse partido havia várias divergências, né, de como se fazer a revolução. Tá? E aí fez com que em 1903, tá, esse partido ele acabasse se dividindo em outros dois grupos. Tá? E aí você tem uma liderança tendo Lenin como principal, né, chefe ali, estrategista, onde o objetivo de Lenin era conquistar o poder por meio de uma revolução socialista. Já uma outra liderança oposta a Lenin era Martov, tá, que queria também fazer uma revolução socialista, porém ele queria se aliar à burguesia para chegar ao poder e depois, então, evoluir para o socialismo através das eleições. A maioria, né, dos presentes ali no Congresso do Partido Operário, né, votou nas teses de Lenin, e por isso, como foi maioria, tá, eles foram chamados de bolcheviques, que em russo, maioria quer dizer exatamente isso. Tá? Já seus opositores, eles ficaram conhecidos como mencheviques, tá, que em russo, minoria, quer dizer exatamente os mencheviques. A situação do povo era difícil, e ainda indiferente a essa situação de penúria do povo, o governo do czar Nicolau II se envolvia em disputas imperialistas. É o que vai acontecer em 1904, 1905, na Guerra Russo-Japonesa, né, onde a Rússia, por questões imperialistas, disputas, né, pelo controle da Manchúria, uma região rica em minérios, a Rússia entra em guerra contra o Japão. É uma luta quase que Davi e Golias, né? O Império Russo gigantesco, tá? E o Japão minúsculo, mas já mostravam uma grande força militar, e o resultado foi que nesta guerra entre Rússia e Japão, o Japão sai vencedor, só piorando ainda mais a situação da Rússia. E aí os trabalhadores, os operários, de certa forma, acabam fazendo uma greve, né? E decidem levar um documento, uma petição baixo assinado até o czar, porque de certa maneira eles achavam que boa parte da miséria que a população passava era desconhecida do czar. Então o czar, de certa forma, ele poderia ajudar, né, a solucionar os problemas do povo, se assim eles soubessem o que é que o povo passava. Então eles fazem uma grande manifestação, uma manifestação pacífica, né? Eles vão cantando hinos em homenagem ao czar, levantam cartazes, reconheciam até o czar como o paizinho, né? Eles tinham no czar aquele grande protetor, enfim, e foram caminhando até o Palácio de Inverno, que é a residência oficial do czar, exigindo ali melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Porém, o documento nem sequer chegou a ser entregue ao czar, pois o czar, né, mandou que seus policiais atirassem na multidão praticamente a queima-roupa. Isto aconteceu num domingo em 1905 e o episódio acabou ficando conhecido como o Domingo Sangrento. Tá? Os populares acabaram reagindo, muitos, né, acabaram reagindo ao Domingo Sangrento, promovendo ali uma série de greves, de revoltas. Tá? A mais famosa dessas revoltas foi a revolta dos marinheiros, tá, do encouraçado Potemkin, que estavam ali protestando contra os castigos corporais, né, e a fome a que eles eram submetidos pela marinha czarista. É importante destacar que há algo também parecido aqui no Brasil, né, em 1910,
também marinheiros vão se revoltar contra a Marinha, também por castigos corporais, só que isso é em 1910, isso é na República Brasileira. Algo um pouco parecido do que foi essa revolta do encouraçado Potemkin na Rússia. Muito bem, diante de todo esse drama, né, de violência, o czar percebeu que fez algo muito errado, a sua imagem realmente ficou muito ruim, e ele tenta então, somando-se à derrota que a Rússia teve no Japão, né, entre 1904 e 1905, ele acaba sendo pressionado pelo povo. Ele, para amenizar a situação, convoca o parlamento russo, que é a Duma, que é uma espécie de assembleia composta de deputados eleitos pela população, e ali ele tenta fazer algumas mudanças, tá? Mas, com o passar do tempo, percebendo que ele estava novamente fortalecido, tá? Ele dissolve, ele fechou a Duma e voltou a governar de forma absolutista. A Rússia ainda tinha os seus desejos imperialistas, né, como, por exemplo, de controlar ali o acesso ao mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, tá? E aí a Rússia acaba entrando num conflito, né, internacional que já estava ali naquele contexto, que é a primeira, que é a Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí o Império Russo lançou, né, contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados, né, na Primeira Guerra. Porém, esses 13 milhões de soldados estavam completamente despreparados, né, táticas de guerra atrasadas. Eles não praticamente, assim, faltava fuzis, faltava armamento, né? Faltava muita coisa, além do treinamento completamente inadequado. Isso fez com que, em poucos anos de guerra, mais de 3 milhões de soldados russos acabassem sendo mortos. Então, a situação que a Rússia já vivia, e esse contexto de guerra, ele acelerou um processo revolucionário, né? Porque o povo agora culpava Nicolau II pelas sucessivas derrotas, né, que o povo ali tinha nesse momento na Primeira Guerra e pela permanência da própria Rússia num conflito que não tinha condições de estar, tá? É quando em fevereiro de 1917 vai estourar ali, tá, a Revolução Russa. A primeira, vamos dizer assim, uma revolução que acontece em dois momentos, né? Em 1917 ocorrem duas revoluções, ocorre essa de fevereiro no calendário russo, que era o calendário juliano, tá? A Rússia ainda estava no calendário antigo, enquanto o resto do Ocidente praticamente já estava no calendário gregoriano. Por isso também que a gente pode chamar essa Revolução de Fevereiro de Revolução de Março, tá? E aí o czar, ele é derrubado, tá? E é proclamado uma república, onde se então formou um governo provisório. Essa primeira etapa da Revolução a gente pode chamar ela de democrático-burguesa. Democrático porque houve participação popular e burguesa porque não houve contestação do capitalismo. Lembrando que nesse primeiro momento quem vai conduzir a Revolução são os mencheviques, né? O governo provisório ele vai ser liderado por políticos moderados, né? Como o advogado Alexander Kerensky, tá? E aí, assim, Kerensky ele faz alianças com a burguesia, tá? E, inclusive, ele procurou diminuir a insatisfação do povo, libertando presos políticos, concedendo liberdade de imprensa e permitindo, inclusive, a volta dos exilados. É nesse contexto aí que Lenin, que estava fora do país, ele regressa, né? Só que quando Lenin ele regressa, ele encontrou uma Rússia também numa situação realmente precária, e aí ele começa então a pressionar para que o governo provisório seja derrubado, tá? Lenin ele lança as famosas teses de Abril, né? E essas teses de Abril ela se resume aí nos lemas de paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. O lema paz, terra e pão, paz porque ele desejava a saída da Rússia da Primeira Guerra, pão era exatamente o alimento para a população que estava faminta, e terra era exatamente a possibilidade de uma reforma agrária. E todo o poder aos sovietes era exatamente porque os sovietes, esse grupo, né, esse conselho de operários, né, de camponeses, enfim, que para Lenin seriam eles que deveriam conduzir a revolução. E aí o que é que acontece? Em outubro, né, 24 de outubro de 1917,
tinha início a revolução conduzida pelos bolcheviques, não é? Liderados por Lenin e Trotsky. Então isso a gente percebe que em 1917 ocorrem duas revoluções. A de março, liderada pelos mencheviques, que de certa maneira se alia à burguesia, e a de outubro, essa então liderada por Lenin, com o objetivo de fato de fazer uma revolução socialista. Então a bandeira comunista vermelha, né, ela foi hasteada no Palácio de Inverno pela primeira vez nessa revolução de outubro. Lenin vai adotar algumas medidas importantes, então ele vai propor a paz com os alemães. No dia 3 de março de 1918, a Rússia sai da guerra com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né, onde a Rússia oficialmente ela se retira do conflito. Claro que para se retirar ela teve que conceder territórios, né, para a Alemanha. Tá? Também houve ali o confisco das terras da família real, né, da nobreza e da igreja, e Lenin distribuiu aos camponeses, lembrando ali o processo de reforma agrária, né? Ele estatizou a economia, tá? Indústrias, bancos, estradas de ferro, tudo isso agora passou a ser dirigido pelo governo russo. E também um ponto importante aqui é que ele estabeleceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas é claro que havia uma insatisfação muito grande, né, por parte das antigas lideranças que foram alijadas do poder, né, os mencheviques, burgueses, até certo ponto também ex-monarquistas, né? E aí a Rússia entra num processo também muito complicado de 1918 a 1921, que é a sua guerra civil, né? Essas medidas de Lenin, elas foram de certa forma mal recebidas, né? E aí todos esses que eu acabei de destacar agora, monarquistas, né, mencheviques, liberais, eles formaram o chamado Exército Branco para combater a Revolução de Outubro, né, que tinha por liderança ali o Exército Vermelho. Tá? E aí, durante esta guerra civil, onde morreram milhões, né, de pessoas nessa guerra civil, o governo bolchevique que estava no poder adotou algumas medidas, como, por exemplo, adotou o comunismo de guerra, tá? Ou seja, ele manteve um rígido controle sobre a produção industrial, agrícola e comércio, confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter o esforço de guerra, tendo em vista que a Rússia estava numa guerra interna agora com aqueles que queriam derrubar os bolcheviques, né, o governo de Lenin, tá? E também Lenin criou os chamados os tribunais, né, que condenavam, é importante destacar, sem julgamento, todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. E aí, na ocasião, né, o czar e sua família, eles foram condenados e foram mortos. Tá? Toda a família do czar acaba sendo fuzilada. Okay? Na visão de homens como Lenin, enquanto o czar estivesse vivo, a Revolução sempre estaria ameaçada. A Guerra Civil, que termina em 1921, terminou com a vitória dos bolcheviques, porém, ao fim do conflito, a economia russa estava completamente arrasada e o povo russo esgotado e empobrecido. Bom, a fome tinha tirado a vida de milhões, né, de pessoas. De fato, era necessário fazer algo para dinamizar essa economia. É o que Lenin vai criar ali, vai criar a NEP, né? Em 1921, né? Lenin ele cria a NEP, a nova política econômica, tá? Então, diante dessa situação de penúria, Lenin ele decidiu dar alguns passos atrás, né? Adotando medidas capitalistas ao lado de medidas socialistas, né? Então, ele combinava-se assim princípios socialistas, tá? Com práticas capitalistas. E aí, bom, algumas medidas importantes a gente pode destacar da NEP foi o incentivo ao comércio, tá? E a formação de pequenas e médias empresas privadas, né? Ou seja, a empresa privada, por essência, é uma prática capitalista. Tá? Lenin também acabou permitindo aos camponeses vender o excedente, né, de suas colheitas no mercado interno, também para dinamizar. Então, de certa forma, a NEP ela conseguiu que a agricultura russa, né, se recuperasse. Mas a indústria e o comércio, eles continuaram ainda em uma situação difícil. Em 1922,
Em dezembro, né, de 1922, Lenin ele vai criar, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou seja, formou-se aí um governo composto de representantes, né, das várias repúblicas, sendo a Rússia, né, a principal delas. O que é que vai acontecer? Lenin, ele que já passava por alguns problemas de saúde, em 1924, Lenin ele vai morrer. E ali inicia-se então uma disputa pelo poder entre as duas principais lideranças, né, russas. Você tem de um lado Joseph Stalin, tá, que era secretário-geral do partido, que era o mais alto cargo político da União Soviética, tá? E do outro lado você tinha Trotsky, que foi o cara que conduziu, né, o Exército Vermelho na vitória dos bolcheviques na Guerra Civil contra os mencheviques. E aí há duas propostas, né, de revolução que se encaixa agora, cada um pensando diferente aqui, né? Stalin pensava a revolução de uma forma, Trotsky pensava a revolução de outra forma. Na visão de Trotsky, ele pensava numa revolução permanente, ou seja, ele queria aproveitar todo o ímpeto da revolução que já estava em curso e levar o ideal da Revolução Russa para outros países, né? Já Stalin, ele já pensava diferente, tá? Stalin ele já pensava numa revolução em que era primeiro necessário consolidar o socialismo na União Soviética para depois, né, ajudar a fazer a revolução socialista em outros países. Assim, atribuiu-se a Stalin o lema "o socialismo em um só país". E aí, por meios de manobra, né, várias manobras políticas, Stalin acaba expulsando Trotsky, né, do Partido Comunista em 1927 e pouco depois, né, ele manda executar Trotsky, que na ocasião estava no México. E aí inicia-se então a ditadura stalinista, né, ou seja, no governo como maior autoridade do Partido Comunista na União Soviética, Stalin ele implanta uma ditadura brutal que perdurou até 1953, ano da sua morte. Tá? Essa sangrenta ditadura ela ficou conhecida como stalinismo, né? E tinha as seguintes características para a gente já ir fechando aqui a nossa aula. Tá? Então a ditadura de Stalin ela vigorava tendo como base o sistema de partido único, tá? Inclusive não se admitia nenhum tipo, né, de oposição, e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão ele fosse mandado para os campos de trabalho forçado, né, os gulags. Boa parte deles se encontravam na Sibéria. Tá? Vai ter opressão às nacionalidades, você vai ter a burocratização do Estado, supressão da liberdade de imprensa e da liberdade de pensamento, vários julgamentos forjados, né? Os adversários eles eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria, né? Sendo em seguida fuzilados, né? E aí a propaganda tornou Stalin, né, conhecido pelos comunistas do mundo todo como o grande irmão, né? O pai do povo, tá? O melhor amigo das crianças, enfim. E aí ele começa a construir uma imagem, tá? Que durante muitos anos de fato, ela foi adorada por muitos cidadãos russos. Gente, aí foi um panorama geral, tá certo, da Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Até mais.